João 3, capítulo 16, irmãos. João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Abençoa-nos, ó Deus, na exposição da Tua Palavra nessa noite. Abençoa os nossos ouvidos também. Abençoa o nosso coração. Tira toda e qualquer reserva que possa existir. E que possamos ouvir a Tua doce voz nessa noite. Que Teu Espírito use o Teu servo nessa noite com graça, para que na exposição da Tua Palavra o Teu nome seja honrado, seja glorificado e pessoas possam crer na obra maravilhosa de Jesus. Oramos em nome dEle, para a glória dEle. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Irmãos, as pesquisas mostram que o Brasil, o povo brasileiro é um povo muito crédulo. Crédulo é diferente de incrédulo e também é diferente de crente. O crente é aquele que crê. O incrédulo é aquele que não crê. E crédulo é aquele que acredita em tudo e acredita em qualquer coisa. O povo brasileiro não é um povo incrédulo. O povo brasileiro é um povo crédulo. Ele crê em qualquer coisa. Qualquer coisa ele crê. E ele diz que tem até um ditado que diz assim: não importa o que você crê, importa o que você crê. Isso que importa. Não importa em que você crê, o importante é que você crê. Isso é crendice. Nós estamos na quarta palavra sobre a reforma. Já vimos sola escritura, já vimos sola gratia, já vimos solo Christus e agora sola fide. Mas de qual fé nós estamos falando? De qual fé nós estamos aqui tentando falar e que o texto de João 3,16, talvez o texto mais conhecido da Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí nós temos que diferenciar dos tipos de fé que existem, porque não tem só um tipo de fé. Aliás, nem na Bíblia, na própria Escritura Sagrada nós vamos ver que tem tipos de fé, diferentes tipos de fé. Por exemplo, na Bíblia nós sabemos que há a fé chamada de fé histórica. A fé intelectual é uma fé que você sabe que existe porque você não tem como negar. Por exemplo, a Bíblia fala em Tiago 2,19 que o diabo tem fé. Sabia disso? Que o diabo tem fé? E daí pode não ser uma fé diferente da sua. Mas a Bíblia fala que o diabo tem fé. Crês tu que Deus é um só? O diabo também crê. Os demônios também creem. Então se você fala, mas eu tenho fé, a questão é que fé que você tem? Qual é a natureza dessa fé?
Porque pode não ser diferente da fé que os demônios têm. Porque qual é então a fé que os demônios têm? É uma fé intelectual, é uma fé histórica. Veja que nós precisamos de fé, por exemplo, para acreditar que Francisco Xavier existiu, o Tiradentes existiu, o líder da Inconfidência Mineira, que tinha como profissão dentista, mas que lutou pela libertação de Minas pela Inconfidência Mineira e acabou sendo morto. Você acredita que ele existiu? Acredita? Isso é fé. Porque você não viu, você não conheceu, você não esteve com ele, mas você acredita. E você acredita por quê? Porque os livros narram a história de Tiradentes, assim como Hitler, assim como tantos outros personagens históricos. Isso é um tipo de fé. É crer em algo que você não viu, mas você sabe que aconteceu. Por isso, tem gente que acredita em Jesus, mas que é uma fé histórica em Jesus. É uma fé apenas intelectual em Jesus, porque as pessoas não têm como negar a existência de Jesus. Os demônios criam em Jesus também, porque não tinham como negar a existência de Jesus. Tanto é que alguns demônios que possuíam uma mulher caem na presença de Jesus quando Jesus estava entrando na cidade, e esses demônios no corpo daquela mulher chega para Jesus e fala assim: que temos nós contigo, Cristo, Filho do Deus Altíssimo, vieste para atormentar-nos antes do tempo? Olha que coisa impressionante. Os demônios se curvam diante de Jesus e fazem uma declaração de fé: que temos nós contigo, Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Os demônios fazem uma profissão de fé: Cristo, Filho do Deus Altíssimo, que temos nós contigo, viesse para nos atormentar antes do tempo? Porque os demônios não podem negar a existência de Jesus. Eles sabem que Jesus existiu, que Jesus existe. Eles não podem negar isso. Isso é um tipo de fé. Talvez alguns de vocês que me ouvem nessa noite, independente da idade, independente se é membro da igreja ou não, independente há quanto tempo estão na igreja, vocês podem ter uma fé não muito diferente de uma fé dos demônios. Você já parou para pensar nisso? Que o fato de você crer na existência de Jesus ainda não é a fé verdadeira? Pode não ser a fé verdadeira? Mas outro tipo de fé é a fé temporária, é aquela fé passageira, é aquela fé que nós vemos na parábola do semeador, e que uma parte caiu entre os espinhos, começou a produzir, mas depois morre. É aquela fé da pessoa que diz que crê, que acredita, começa a andar com Jesus, começa a andar, e depois vem as provações, vem as lutas, vem as dificuldades e abandonam. Quantas pessoas já abandonaram a fé? Talvez você vai poder contar as pessoas que já fizeram a pública profissão de fé nessa igreja, que foram batizados. Eu conheço muitos, mas que hoje não querem nada a ver com Deus, não querem nada a ver com Cristo. E João então diz: saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Não estou dizendo que aqueles que saíram não são salvos, não é isso. O que eu estou dizendo é que há uma possibilidade dessas pessoas terem uma fé temporária, uma fé que durou pouco tempo, uma fé que não durou para a eternidade, mas uma fé passageira, uma fé que veio e passou rapidamente. E tem a fé miraculosa, é aquela fé que a pessoa deposita em Deus para curar. Não vou citar os casos aqui, mas depois você pode fazer um exercício em casa. Quantas pessoas que Jesus curou na Bíblia, mas que elas não foram salvas? Muitas.
Elas tinham fé para serem curadas, mas não tinham fé para se renderem ao senhorio de Jesus Cristo. Criam sim na pessoa de Jesus, mas uma fé apenas suficiente para receberem um milagre. Assim como algumas pessoas faziam milagres em nome de Cristo e não eram salvas, tanto é que para essas pessoas Jesus diz assim: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Da mesma forma, muitos creem em Jesus no momento de luta, de dificuldade, de enfermidade, porque querem o milagre. Muitos lotam as igrejas pedindo milagre. Mas isso não significa que essas pessoas que são curadas vão para o céu. Porque a Bíblia mesmo fala de um tipo de fé para ser curada, mas não para ser salva. Então veja de que fé nós estamos falando. Aí tem a fé sim, aí temos a fé salvadora. É aquela fé que se rende a Jesus. É aquela fé que confia na obra salvadora de Jesus. E que confia toda a sua vida, toda a sua esperança futura nas mãos de Jesus. Eu tenho um chaveiro, e nesse chaveiro eu tenho 3 chaves. Eu tenho uma chave que abre a porta do carro, eu tenho uma chave que abre a porta do meu apartamento, e tem uma chave que abre a minha sala lá no Mackenzie. Aliás, e tem outra chave que abre a porta aqui do meu gabinete. 4 chaves. Se eu perguntar para você, o que eu preciso para abrir a porta da minha sala aqui no gabinete pastoral? Você vai falar: pastor, você precisa de uma chave. Se eu pegar a chave do carro, eu vou conseguir abrir? Não. E você vai falar: não é a chave certa, pastor. Mas você falou que eu preciso de uma chave para abrir a minha porta. Sim, você precisa de uma chave, mas tem que ser a chave certa. Da mesma forma, uma pessoa para ser salva, ela precisa de fé. Mas não é qualquer fé. Precisa ser a fé certa. Não pode ser a fé passageira, não pode ser a fé meramente intelectual ou histórica, e não pode ser uma fé baseada em milagres. Mas tem que ser a fé salvadora. E é dessa fé que João está dizendo. João está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que deposita fé na pessoa de Jesus para salvá-lo, não vai morrer na eternidade, mas vai ter a vida eterna. João está falando não da fé intelectual, porque senão os demônios iriam para o céu. Jesus não está falando de uma fé passageira, porque senão não teria razão dele contar aquela parábola de uma fé que a pessoa acabou desistindo e abandonando. E também a fé de muitas pessoas que foram suficientes apenas para receberem os milagres, as curas, mas que não foram salvas. A fé verdadeira, ela tem alguns elementos. A fé salvadora, genuína, essa fé que a Bíblia está falando, diferente da fé intelectual, da fé em milagres, da fé passageira, essa fé, ela tem alguns aspectos que precisam existir. Se não existir, ela não é uma fé verdadeira. Por exemplo, ela precisa de ter conhecimento. Aliás, são 3 elementos, guarde isso. Que a fé verdadeira, primeiro você precisa conhecer. Porque você não pode amar aquilo que você não conhece. A fé verdadeira, ela tem esse elemento de conhecimento, esse elemento intelectual. Nós não podemos ter fé numa pessoa que nós não conhecemos. Por isso que João fala: a vida eterna é essa, que te conheçam. A ti, o único Deus vivo e verdadeiro. Conhecer. Conhecer tem a ver com intelecto. Conhecer tem a ver com o fundamento da minha fé.
É por isso que Lucas 24:45 diz assim: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Se você não compreende as Escrituras, você não pode ter fé verdadeira. Se você não conhece o objeto dessa fé, então, se não tem o conhecimento, então você não tem fé verdadeira. Você pode ter uma fé miraculosa, você pode ter uma fé intelectual, apenas meramente intelectual, você pode ter uma fé milagrosa, mas você não tem uma fé salvadora. É por isso que algumas pessoas dizem: não importa no que você crê, desde que você seja sincero. Já ouviu isso? Porque eles falam de sinceridade, porque a sinceridade tem a ver com sentimento, com coração. Então, não importa no que você crê, importa que você seja sincero. Deixa eu provar uma coisa para você. Você está com um problema grave no coração e precisa fazer uma cirurgia. Ok? Você tem que fazer uma cirurgia de emergência porque você está com um problema sério no coração. E vão ter que abrir o seu peito, porque não dá para fazer de outro jeito, vai ter que abrir o seu peito, colocar o espaçador aqui, abrir e fazer a cirurgia no teu coração. E deixa eu dizer uma coisa para você, tem um cardiologista muito bom, que já tem mais de 20 anos de experiência em cirurgia, e professor da universidade, tem todo o conhecimento para operar você. Eu quero fazer a cirurgia em você. Eu não tenho conhecimento nenhum, mas deixa eu lhe dizer, o meu desejo é que eu faça a cirurgia e que você fique bom. Eu sou sincero na minha cirurgia. Eu pergunto, você prefere fazer a cirurgia comigo ou com o cardiologista? Responda. Com o cardiologista, né? Ainda bem. Queridos, a sinceridade não é tudo. Por isso que algumas pessoas dizem que o inferno está cheio de gente sincera. De boas intenções, o inferno está cheio. Não basta apenas ser sincero. Basta sim você conhecer e saber que você está colocando a sua vida nas mãos daquele que realmente sabe o que está fazendo. Se você não conhece o que as Escrituras dizem a respeito do Salvador, então provavelmente a sua fé não é uma fé ainda verdadeira. Vamos imaginar ainda que você acorda de madrugada. Eu acho que já aconteceu isso, que você acordar de madrugada com uma dor de cabeça tremenda, já? Acordar com muita dor de cabeça e você falar: não, eu preciso tomar um remédio, porque senão eu não vou conseguir dormir. Aconteceu já isso algumas vezes comigo. E é aquela dor de cabeça que você não quer nem acender a luz, porque se acender a luz o clarão dói mais ainda, já? Quem tem enxaqueca normalmente sabe o que eu estou falando. E aí você levanta com aquela dor de cabeça, não quer nem acender a luz. Aí você vai lá no armário onde tem os remédios. E aí você sabe que o remédio está ali. E aí você pega tateando, vai, não acenda a luz não, já sei onde é que está. Aí você vai tateando, chega no armário. E aí pega o vidrinho, abre, já pega uns 2 comprimidos, joga e toma. Daqui a pouco você morre. Você pegou o remédio errado. Você pegou o remédio para matar rato. Estava só do lado. Estava só do lado. Mas você foi crendo que estava pegando o remédio certo. Tem muita gente que está crendo, é sincero, mas está crendo na coisa errada. Porque a fé verdadeira tem esse elemento de saber o que você está fazendo. Saber em que você está crendo e por que você está crendo. Nós não podemos abrir mão. Talvez você fale assim, mas pastor, de quanto conhecimento
questão teológica, eu não vou entrar a fundo nisso, não há necessidade. Mas de quanto conhecimento eu preciso ter para que a minha fé seja uma fé verdadeira? O conhecimento que você tem que ter é o suficiente para você poder entregar a sua vida para Jesus e se render a Ele. O suficiente. Não pode ser uma fé cega, não pode ser uma fé no escuro. Tem que ser uma fé que é depositada na pessoa do Salvador. É o conhecimento suficiente. Não é muito, não é pouco, é o suficiente para que você então entregue a sua vida para Jesus. O suficiente para que você se reconheça como um pecador e creia que apenas a obra de Jesus Cristo, ela pode libertar e redimir você. Esse é o primeiro elemento, elemento do conhecimento. Mas há um outro elemento, é o elemento emocional, é o elemento da aceitação, no sentido de que o meu ser interior aceita, abraça e quer isso. Ninguém pode manifestar fé verdadeira se não chora pelos seus pecados, se não se entristece pelos seus pecados. O arrependimento faz parte da fé verdadeira. Crer em Jesus, ter fé em Jesus, é ter fé de que aquilo que a Bíblia diz a respeito do meu coração, que meu coração é perverso, que meu coração é pecaminoso e que eu me arrependo do que eu tenho feito, de que eu arrependo da maneira como eu tenho conduzido a minha vida, que aquilo que a Bíblia fala a respeito de mim, daquilo que eu sou e da maneira como eu tenho vivido, aquilo que a Bíblia fala é a verdade, e eu sinto isso, sinto que eu entristeço o meu Salvador pela minha vida desregrada, eu sinto tristeza porque eu estou em desobediência a Ele, eu sinto tristeza pela minha vida de pecado e aquilo que eu estou fazendo, eu tomo uma decisão diante dEle de que eu me arrependo dos meus pecados e que eu quero mudar de vida. Se você não se entristece pelos seus pecados, então alguma coisa está errada com a sua fé. Alguma coisa está errada com a sua fé. Há necessidade de você se entristecer. Há necessidade do arrependimento. E o arrependimento envolve tristeza pelas coisas erradas que eu faço. Arrependimento envolve tristeza por aquilo que eu sou. Pelo meu coração duro. E eu então me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo. Tenho tristeza. A fé verdadeira tem que ter esse elemento do arrependimento. Tem que ter esse elemento da questão emocional, essa tristeza por causa do meu pecado. Pode ter gente na igreja que vive há anos na igreja, mas que continua cometendo os mesmos pecados e que não chora pelos seus pecados, não se arrepende pelos seus pecados. E o pastor pode estar aqui domingo após domingo falando a mesma coisa e você não dá a mínima para isso. Mas você sabe que o problema não é meu, eu já sou salvo. E eu só estou aqui te alertando, assim como nós estamos aqui de rosa, alertando que pode ter uma doença que pode te pegar. Eu estou aqui dizendo que tem uma doença muito mais grave do que o câncer. E que se você não crer, ele fatalmente ele vai destruir a sua alma e vai te levar para o inferno. E não importa a sua idade, não importa se você é membro da igreja, não importa se o teu nome está no hall de membros dessa igreja, não importa se o seu pai é crente, não importa se o seu filho é crente, não importa, a minha questão é com o seu coração. E se você ainda não se arrependeu por causa dos seus pecados, se você ainda não se rendeu ao Senhor, então algo terrível ainda pode acontecer com você. E a minha obrigação é alertar você. Mas há também o elemento da vontade. Preste atenção, a fé verdadeira tem o elemento da vontade. Porque de nada adianta você saber, nada adianta você se entristecer, mas você não toma uma decisão.
Você não faz nada a respeito. Eu estou com a caneta aqui. Qual é aquela marca de caneta famosa? Montblanc. Eu estou aqui com a Montblanc. É Montblanc. Non-Blanc, né? E essa caneta pode ser sua. Você acredita que essa caneta existe? Acredita? Acredita. Você gostaria de ter essa caneta? Você gostaria de ganhar essa caneta? Aliás, ela não é um Montblanc, eu vou mudar aqui. Mas ela é cara. João ganhou uma. Ela é muito cara, viu, João? É o quê? Uma Kroll. Você quer ganhar essa caneta? Eu pergunto, você quer ganhar? Quer ou não? Talvez você vai falar não. Pode falar não. Eu só tenho uma. Mas eu pergunto, você quer? O que você tem que fazer para ganhar essa caneta? Hein? Só isso? Então está aqui. Está aqui. Alguém quer essa caneta? Ela é de graça, você não precisa pagar nada por ela. E ela está aqui, você está vendo e sabe que ela existe. E eu sei que você deseja ganhar essa caneta hoje à noite. E eu estou oferecendo ela para você. E você só tem que tomar uma decisão para receber essa caneta. O que você tem que fazer? Então, tá difícil acreditar? Você quer ver? Pera, que você quer essa caneta? Tem certeza? Pronto. Ela ganhou uma caneta. Sabe o que é isso? É uma decisão que ela tomou de sair de onde ela estava e pegar a caneta. Você sabe que o evangelho às vezes é oferecido para você. Você crê que Jesus existe. Você sabe que Jesus Cristo morreu na cruz por você. E tudo que Jesus faz é oferecer isso para você. Mas você tem medo. E você não toma decisão. A fé verdadeira tem esse aspecto da vontade, que me leva a tomar a decisão de sair de onde eu estou e caminhar em direção à graça. É o convite que Jesus faz para todo aquele que ainda não crê nele. E se você crê em Jesus, então é porque você já tomou uma decisão de entregar a sua vida a Ele. Conhece aquela história do homem que estendeu um cabo de aço entre dois prédios? Já ouviu isso? Estendeu um cabo de aço entre dois prédios de 10 andares de altura. E ele colocou um carrinho, uma galiota, mineiro chama de galiota, aquele carrinho de mão que o pessoal da construção civil usa para carregar areia, pedra. E ele colocou um saco de cimento dentro do carrinho. E ele então, pelo alto-falante, ele perguntou para algumas pessoas que já estavam se ajuntando ali embaixo. Ele perguntou: quantos de vocês creem que eu possa atravessar esse prédio para o outro no cabo de aço com esse carrinho de mão?
Ninguém levantou a mão. Ninguém disse que acreditava que ele pudesse fazer aquilo. E ele então fez a travessia. Atravessou a rua, lá em cima, de um prédio para outro, com um carrinho de mão. E quando ele chegou do outro lado, a multidão, as pessoas que estavam ali embaixo, aplaudiram pelo que ele fez. Começou-se a juntar muito mais pessoas. E ele perguntou: quantos de vocês creem que eu possa fazer isso novamente? Agora, algumas pessoas, um pouco resistentes, resilientes, mas levantaram a mão, dizendo: eu acredito. E ele fez aquela travessia. E a travessia foi feita, e de novo os aplausos. E ele perguntou: quantos de vocês creem que eu possa fazer isso pela terceira vez? Agora quase todo mundo levantou a mão. E ele então fez a travessia. E o suspense lá embaixo, mas ele fez a travessia. E pela última vez ele perguntou, depois dos aplausos, enfim, ele perguntou: quantos creem que eu possa fazer isso mais uma vez? Ninguém duvidava. Todo mundo levantou a mão. Afinal de contas, ele tinha feito aquilo tão bem nas 3 vezes, 4 vezes, então ninguém duvidava que ele pudesse fazer de novo. E ele então perguntou: quantos creem que eu possa fazer isso? Todo mundo levantou a mão. E ele então fez a última pergunta: se você realmente crê que eu possa fazer isso de verdade, eu quero convidar você a sair daí e vir aqui em cima. E eu vou trocar você pelo saco de cimento. E nós vamos fazer a travessia juntos. Quantos creem? Ninguém levantou a mão. Queridos, fé é colocar a nossa vida nas mãos de Jesus. É depositar a nossa total confiança na pessoa de Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele deposita sua total confiança tenha a vida eterna. Agora, quais são as evidências de alguém que demonstra essa fé verdadeira? Quais são algumas evidências que nós podemos verificar? Deixa eu citar algumas. Primeiro, mudança. Aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. E nós sabemos que uma pessoa que se converte, que é regenerada e que crê em Jesus e que entrega a sua vida para Jesus, é uma pessoa que tem uma vida nova, uma vida diferente. Irmãos, hoje nós vemos às vezes crentes que a linguagem é uma linguagem pagã, que se divertem como um pagão se diverte, que usa roupa como um pagão usa, que tem os mesmos vícios que um pagão tem. Ele tem um nome de crente, mas é um pagão. A evidência de que alguém passou pela regeneração e que tem vida nova é que a vida dele é uma vida em constante transformação, em mudança. Essa é uma evidência. Não dá para dizer eu creio em Jesus, mas continua com a vida do mesmo jeito, que continua com os mesmos prazeres, os mesmos deleites. Nós vamos lutar contra os nossos prazeres e deleites, contra os nossos pecados a vida inteira, sim. Mas é verdade que a vida inteira as pessoas estão vendo que nós mudamos, que a nossa vida foi transformada e que a graça de Deus está nos transformando diariamente. Outro sinal é o desejo de ser batizado. Vejamos alguns exemplos que nós temos na Bíblia de pessoas que se converteram, creram em Jesus, como o eunuco, e agora o que importa é que eu seja batizado? E a pergunta de Filipe era nada, se você crê, e ele diz eu creio. Então se você crê, então nós podemos batizar, e ele foi batizado. Todo aquele que crer e for batizado, será salvo. Todo aquele que crer na obra do Redentor
e desejar ser batizado, receber o sinal visível, será salvo. O desejo de participar da comunhão cristã é outro sinal visível, outra evidência clara, o desejo de participar da comunhão cristã, o desejo de adorar a Deus, de estudar a Bíblia, de estar em reuniões de oração, de cultuar a Deus. Irmãos, quantas vezes, eu não sei se acontece com alguns aqui, mas que vêm para a igreja sem nenhum prazer de adorar a Deus, vem para a igreja, quem sabe até forçado, vem para a igreja que se ficar em casa o pai vai dar uma surra, então vem para a igreja. Quão diferente é aqueles crentes da Romênia, aqueles crentes que estão vivendo em países perseguidos, que eles se escondem inclusive em igrejas subterrâneas, mas eles se reúnem e cantam baixinho, porque sabem que se forem descobertos, a vida corre grande perigo. Mas no entanto eles vão, eles querem adorar, eles querem celebrar. O desejo de estar na igreja cultuando, celebrando a Deus é uma evidência de que você é cristão. Agora, se você precisa vir para a igreja forçado, aliás, tem um domingo ou outro que às vezes a gente meio que vem forçado, né? Eu sei disso, às vezes até eu venho. Tem domingo que, se eu pudesse ficar em casa hoje, dar uma descansada, dormir um pouquinho mais, para começar bem a segunda-feira. Às vezes passo por essa tentação, sabe? Aí eu venho, mas quando eu chego aqui, eu falo que coisa boa poder estar aqui e poder adorar. Mas isso é de vez em quando, não é todo domingo não. E eu sei que tem gente que é todo domingo, né? De novo, que horas são? Culto 7 horas. 7h05, esqueci, tem que ir para a igreja. 7h05. Isso já revela, quem sabe, que não tem prazer em vir à igreja. Não tem casos assim? Tem, não tem? Eu sei que tem. Não precisa nem balançar a cabeça, eu sei que tem. Então, o desejo de participar da comunhão cristã. E esse é outro sinal. Outra coisa, o desejo de praticar boas obras. A fé, como diz Calvino, a fé sozinha salva. Somente a fé salva, mas a fé que salva nunca está sozinha. Sempre vem acompanhado de boas obras. É o que Efésios 2 nos ensina, que Deus nos criou em Cristo Jesus para boas obras. Então, esse é outro sinal. Então, concluindo, olha aqui que João está dizendo, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, não vá para o inferno, não pereça na eternidade, mas tenha a vida eterna. Veja que há diferença entre vida eterna e morte eterna. E a única maneira de alguém escapar da morte eterna e usufruir da vida eterna é crer no Filho. E o que é crer no Filho? Não é apenas uma fé intelectual, não é uma fé histórica, não é uma fé passageira, não é uma fé miraculosa, mas é uma fé salvadora, uma fé que tem conhecimento da verdade, uma fé que se arrepende dos pecados, que se entristece da vida que leva, e é uma fé que toma a decisão de se apropriar dessa redenção. Eu espero que você tenha entendido isso hoje à noite. Eu sei que muitos entenderam. Eu sei que alguns precisariam entender. E eu espero que você tenha entendido. Para que você também possa depositar a sua vida e a sua confiança nas mãos de Jesus. E que você possa crer. Que você possa confiar a sua vida e a sua salvação nas mãos do Salvador. Que Deus os abençoe, irmãos.
Amém.